Olá, bem-vindos de volta a Panorama da Literatura Russa. Hoje vamos falar sobre Pushkin, continuar nossa jornada com esse autor, falando um pouco de Yevgeny Onegin. Para entendermos sem ler a obra de Yevgeny Onegin, aqueles que quiserem ler, fiquem à vontade, mas precisamos de um estudo autossuficiente, então vamos propor a leitura e o estudo coletivo de O Chefe da Estação, de Pushkin, mais ou menos na mesma época da produção do Yevgeny Onegin, ou Eugene Onegin, ou Eugênio Onegin, como muitos conhecem. Logo após a nossa leitura, falaremos do Eugênio Onegin e, na sequência, a análise contextualizada desse conto. O chefe da estação, o registrador colegial, ditador da estação de posta, Príncipe Vyasemsky. Quem não maldisse um dia os chefes de estação? Quem não brigou com eles? Quem, no momento de furor, não lhes exigiu o livro fatal para escrever nele a sua inútil queixa contra a prepotência, a brutalidade e a incúria? Quem não os considera monstros da espécie humana, idênticos aos falecidos submanauenses? Ou pelo menos aos bandoleiros de Murom? Sejamos, todavia, justos e procuremos colocar-nos na sua posição, e talvez os consideremos, então, com muito maior condescendência. O que é um chefe de estação? Um verdadeiro mártir de 14ª classe, defendido pelo seu título unicamente contra agressões corporais. E assim mesmo, nem sempre confio-me à consciência dos meus leitores. Em que consiste o emprego desse ditador, como o chama em tom de mofa o príncipe Vyasemsky? Não é verdadeiro trabalho forçado? Não há sossego de dia nem de noite. O viajante descarrega sobre o chefe da estação toda a irritação acumulada durante a viagem aborrecida. O tempo esteve insuportável, a estrada ruim, o cocheiro teimoso, os cavalos recusaram-se a puxar o carro e a culpa é do chefe de estação. Entrando na sua pobre morada, o itinerante olha para ele como para um inimigo. Ainda bem se o chefe consegue livrar-se logo do hóspede não convidado. Mas se acontecer de não haver cavalos, meu Deus, que insultos, que ameaças se descarregam sobre a sua cabeça. Com chuva e umidade, é forçado a correr ao relento. Em plena tempestade, com o frio de fim de ano, vai para a saleta de entrada a fim de descansar, ao menos por um instante, dos gritos e empurrões do passageiro irritado. Chega um general, o trêmulo chefe de estação entrega-lhe as duas últimas troicas, entre as quais a da posta. O general parte sem dizer obrigado. 5 minutos depois, tilintar de guizos e um estafeta oficial lhe atira sobre a mesa o seu salvo-conduto. Comprometemos-nos bem disso tudo e, em lugar de indignação, o nosso coração ficará repleto de uma compaixão sincera. Mais algumas palavras. Durante 20 anos seguidos, percorri a Rússia em todos os sentidos. Conheço quase todas as estradas e algumas gerações de cocheiros. São raros os chefes de estação que eu não conheça de vista ou com quem não tivesse relações. Espero editar em breve este acervo curioso de minhas observações de estrada. Por enquanto, direi somente que a classe dos chefes de estação foi apresentada à opinião pública sob o aspecto mais falso. Esses tão caluniados funcionários são, de modo geral, gente pacífica, serviçal por natureza, propensa à sociabilidade, modesta em suas pretensões e honrarias e não demasiado gananciosa. Nas suas conversas, que são indevidamente desdenhadas pelos senhores viajantes, pode-se extrair muito de curioso e instrutivo. Quanto a mim, confesso que prefiro a sua palestra às falas de algum funcionário de sexta classe viajando a serviço. Pode-se adivinhar facilmente que tenho amigos entre a digna categoria dos chefes de estação. Com efeito, a memória de um deles me é preciosa. A circunstância nos aproximaram um dia e é sobre ele que pretendo cavaquear agora com os meus amáveis leitores. Aconteceu-me em maio de 1816 atravessar a província de por uma estrada atualmente abandonada. Tinha então um posto modesto, estava viajando de carro, de posta e pagava o aluguel de 2 cavalos. Em virtude disso, os chefes de estação não faziam cerimônia comigo. Frequentemente eu tomava a viva força aquilo que a meu ver, cabia-me de direito. Sendo jovem e impulsivo, indignava-me com a baixeza e covardia do chefe, se este entregava a troika que fora preparada para mim, a fim de ser atrelada à carruagem de algum funcionário de categoria.
Por muito tempo, igualmente, não pude habituar-me a que o servo criterioso passasse por mim sem me servir num banquete em casa do governador. Atualmente, ambos esses fatos me parecem enquadrados na ordem das coisas. Realmente, o que seria de nós se, em vez da regra cômoda para todos, o título respeita o título, se introduzisse em uso uma outra, por exemplo, a inteligência respeita a inteligência? Que discussões não surgiriam? E por quem começariam os criados a servir a comida? Mas eu volto à minha história. Fazia calor. A 3 verstas da estação de começou a chuviscar e logo depois uma chuva torrencial me encharcou até o último fio de roupa. Chegando à estação, o meu primeiro cuidado foi mudar as vestes o quanto antes e o segundo pedir chá. Edúnia, gritou o chefe da estação, põe o samovar e vai buscar nata. A essas palavras, uma menina de uns 14 anos saiu de trás de um tabique e correu para o vestíbulo. A sua beleza me surpreendeu. É tua filha? Perguntei ao chefe. Sim, filha, respondeu ele com ar de amor próprio e satisfeito. E tão sensata, tão esperta, igualzinha a falecida mãe. Nesse ponto, ele se pôs a copiar o meu salvo-conduto enquanto eu me ocupava em examinar os quadrinhos que enfeitavam a sua modesta, mas asseada habitação. Eles representavam a história do filho pródigo. No primeiro, um velho respeitável, de gorro e roupão, deixa partir um jovem inquieto que aceita apressadamente a sua bênção e um saco de dinheiro. No seguinte, apresenta-se com traços vivos o comportamento dissoluto do jovem. Está sentado à mesa, rodeado de falsos amigos e mulheres desavergonhadas. Adiante, o jovem que malbaratou todo o seu dinheiro está esfarrapado e de tricórnio, pastando porcos e repartindo com eles a refeição. Em seu rosto estão representados o arrependimento e a profunda tristeza. Finalmente representa-se o seu regresso à casa paterna. O bom velho corre ao seu encontro, mudando o mesmo gorro e o mesmo roupão. O filho pródigo está ajoelhado em perspectiva. Vê-se um cozinheiro matando um vitelo gordo, enquanto o irmão mais velho interroga os criados sobre o motivo de tal alegria. Debaixo de cada quadrinho, eu li razoáveis versos alemães. Tudo isso se conservou até hoje em minha memória, juntamente com os vasos de balsamina, o leito com uma cortina vistosa e os demais objetos que me rodeavam então. Vejo como se fosse agora o próprio dono da casa, um cinquentão vigoroso e animado, e a sua longa sobrecasaca verde com 3 medalhas sobre fitas desbotadas. Ainda não acabara de pagar o meu velho cocheiro quando Dúnia voltou com o samovar. A pequena faceira notou ao segundo olhar a impressão que me causara. Baixou os grandes olhos azuis. Pus-me a conversar com ela, que me respondia sem qualquer timidez, como uma moça que já conhece a sociedade. Ofereci ao pai um copo de ponche, passei a Dúnia uma xícara de chá e ficamos cavaqueando os três como se nos conhecêssemos há séculos. Os cavalos já estavam há muito preparados, mas eu ainda não queria despedir-me do chefe da estação e de sua filha. Finalmente me despedi. O pai desejou-me boa viagem e a filha me acompanhou até a telega. Detive-me no vestíbulo e pedi licença de beijá-la. Dúnia concordou. Posso contar muitos beijos em minha vida desde que tenho tal ocupação. Porém, nenhum outro me deixou lembrança tão duradoura e agradável. Decorreram alguns anos e as circunstâncias me levaram àquela mesma estrada, às mesmas paragens. Lembrei-me da filha do velho chefe da estação e me alegrei com o pensamento de que tornaria a vê-la. Mas pensei, talvez o velho já tenha sido substituído. Dúnia já está provavelmente casada. A ideia da morte de um e de outra também me passou pela mente, e eu me aproximava da estação de um triste pressentimento. Os cavalos detiveram-se junto à casinha de posta. Entrando na sala, reconheci imediatamente os quadrinhos que representavam a história do filho pródigo. A mesa e a cama estavam nos primitivos lugares, mas não havia mais flores na janela e tudo em volta denotava decrepitude e relaxamento. O chefe da estação dormia debaixo de um túmulo. Acordou com a minha chegada, soergueu-se. Era de fato Sansão Viring. Mas, como estava envelhecido, enquanto se preparava para copiar o meu salvo-conduto, fiquei olhando para as suas cães, para as fundas rugas do rosto, há muito não barbeado, para as costas arqueadas, e não podia deixar de me surpreender como 3 ou 4 anos puderam transformar um homem bem disposto num velho débil. Não me reconheces? Perguntei-lhe. Somos velhos conhecidos. É possível, respondeu com ar carrancudo. A estrada é grande e muitos passageiros já passaram por aqui. A tua Dúnia vai bem de saúde? Prossegui. O velho franziu o sobresseio. Deus sabe, respondeu.
Quer dizer que está casada? Perguntei. O velho fingiu não ter ouvido a pergunta e continuou a ler em murmúrio meu salvo-conduto. Parei com as indagações e mandei preparar o chá. A curiosidade começava a incomodar-me e eu tinha esperança de que o conche desatasse a língua do meu velho conhecido. Não me enganara. O velho não recusou o copo que lhe ofereci. Notei que o rum atenuava o seu ar sombrio. Com o segundo copo, tornou-se loquaz. Lembrou-se ou fingiu lembrar-se de mim, e eu ouvi dele um relato que me interessou e comoveu profundamente. Então o senhor conheceu a minha Dúnia, começou ele. Mas quem não a conheceu? Ah, Dúnia, Dúnia, que moça que ela era. Cada um que passasse sempre a elogiava, ninguém lhe fazia uma censura. As senhoras a presenteavam, esta com um ensino, aquela com os brincos, os senhores de passagem paravam de propósito, como se fosse para jantar ou cear, mas na realidade somente para olhá-la por mais tempo. Muitas vezes um senhor importante, por mais zangado que estivesse, calava-se diante dela e passava a falar bondosamente comigo. Acredita, senhor, portadores de mensagens e estafetas oficiais conversavam com ela meia hora. A casa mantinha-se graças aos seus cuidados. Arrumar, cozinhar, dava conta de tudo. E eu, velho tonto, não cessava de olhá-la e de me alegrar. Não amava eu a minha Dúnia, não mimava a minha filha. Não tinha ela vida boa, mas não se evita o que está predestinado. Nesse ponto, começou a contar-me pormenores do infortúnio. 3 anos atrás, numa noite de inverno, quando ele estava marcando as pautas de um livro novo, e a filha costurando um vestido atrás do tabique, chegou uma troika e entrou na sala exigindo cavalos. E um viajante enrolado num chale de chapéu circassiano e capote militar. Os cavalos estavam todos fora. Ouvindo essa notícia, o viajante levantou a voz e a chibata, mas Dúnia, que estava habituada a tais cenas, veio correndo de trás do tabique e dirigiu-se afavelmente ao recém-chegado, perguntando-lhe se queria comer alguma coisa. O aparecimento de Dúnia produziu o efeito habitual. Passou a fúria do viajante, ele concordou em esperar os cavalos e encomendou a ceia. Tirando o chapéu molhado e felpudo, desemaranhando o chale e arrancando fora o capote, o viajante apareceu como um jovem e esbelto sardo, de bigodinho negro. Instalou-se em casa do chefe e pôs-se a conversar alegremente com ele e com a filha. Serviram a ceia. Nesse ínterim, chegaram os cavalos e o chefe ordenou que fossem imediatamente atrelados, mesmo sem ração, a típica do militar. Entrando novamente em casa, encontrou o jovem estendido sobre um banco, quase desmaiado. Sentira-se mal, doía-lhe a cabeça, era impossível partir. O que fazer? O chefe da estação cedeu-lhe a cama e combinou-se que, se o doente não se sentisse melhor, mandasse-ia chamar, na manhã seguinte, um médico em S. No dia seguinte, o sardo sentiu-se pior. O seu criado foi a cavalo à cidade para trazer o médico. Dunia amarrou-lhe a cabeça um lenço molhado em vinagre e sentou-se com a costura junto ao seu leito. Em presença do chefe da estação, o doente gemia e quase não dizia palavra. Mas tomou 2 xícaras de café e, gemendo sempre, encomendou o jantar. Dunia não se afastava dele. A cada instante, ele pedia de beber e a moça dava-lhe uma caneca de limonada preparada por ela. O doente molhava os lábios e, cada vez, ao devolver a caneca, apertava com a sua mão fraca, em sinal de gratidão, a mão de Dúnia. O médico chegou à hora do jantar, segurou o pulso do doente, conversou com ele em alemão e declarou em russo que o enfermo precisava unicamente de sossego e que uns 2 dias depois poderia prosseguir viagem. O uçado pagou-lhe 25 rublos pela consulta e o convidou para jantar. O outro concordou. Ambos comeram com muito apetite, tomaram uma garrafa de vinho e se despediram muito satisfeitos um com o outro. Passado mais um dia, o sardo se reanimou de todo. Estava extraordinariamente alegre e gracejava sem cessar, ora com Dúnia, ora com o chefe da estação. Assoviava canções, conversava com os viajantes, copiava os seus salvos-condutos no livro da posta e fez com que o bondoso chefe se afeiçoasse a ele a tal ponto que, na manhã do terceiro dia, lamentava precisar despedir-se do seu amável inquilino. Era domingo. Dúnia preparava-se para a missa. Trouxeram a kíbitka do sardo. Ele despediu-se do chefe da estação, depois de recompensá-lo generosamente pela casa e pela comida, despediu-se também de Dúnia e se propôs a levá-la até a igreja, que ficava na extremidade da aldeia. Dúnia permanecia perplexa. Do que é que tens medo? Disse-lhe o pai. Sua alta nobreza não é um lobo e não vai te devorar. Vai com ele até a igreja. Dúnia sentou-se na tíbica, ao lado do sardo, o criado pulou para a boleia, o cocheiro assobiou e os cavalos partiram a galope.
O pobre chefe não compreendia como pudera ele mesmo permitir a sua Dúnia ir com o sardo, como ficara cego a tal ponto, e o que se fizera naquele instante de sua razão. Não passara nem meia hora e o seu coração começou a molestá-lo, e a inquietação apoderou-se dele com tal intensidade que não se conteve e foi à missa. Aproximando-se da igreja, viu que o povo já se espalhava, mas Dúnia não estava nas proximidades do muro exterior nem do adro. Entrou apressadamente na igreja, o sacerdote estava saindo do altar, o sacristão apagava as velas, duas velhinhas ainda permaneciam rezando no canto, mas Dúnia não estava na igreja. O pobre pai, a muito custo, se decidiu perguntar ao sacristão se ela estivera na missa. O outro respondeu-lhe negativamente. O chefe da estação foi para casa, nem morto nem vivo. Ficara ali uma única esperança. Talvez Dúnia, com a leviandade própria da idade, tivesse resolvido dar um passeio até a estação seguinte, onde vivia sua madrinha. Esperava, com inquietação torturante, o regresso da troika em que a deixara ir. O cocheiro não voltava. Finalmente chegou a anoitecer, sozinho e embriagado com a notícia terrível. Dúnia partiu daquela estação com o sardo para mais longe. O velho não pôde suportar o infortúnio. No mesmo instante, deitou-se em sua cama, que fora ocupada na véspera pelo jovem embusteiro. Agora, analisando todas as circunstâncias, adivinhava que a doença fora fingida. O coitado caiu com uma febre alta. Levaram-no para S e o seu lugar designaram temporariamente um outro. Foi tratado pelo mesmo médico que fora visitar o sardo. Ele afiançou ao chefe de estação que o jovem estivera com perfeita saúde e que, ainda naquele dia, ele suspeitara da malévola intenção do rapaz, mas que se calara por temor à sua chibata. Quer o alemão dissesse a verdade, quer apenas pretendesse vangloriar-se da sua sagacidade, não consolou um pouco sequer com isso o pobre doente. Mal se restabeleceu, este pediu ao chefe dos Correios de S uma licença de 2 meses e, sem comunicar a pessoa alguma sua intenção, partiu a pé à procura da filha. Pelo salvo-conduto que ele copiara, sabia que o capitão Minsky estava viajando de Smolensk para Petersburgo. O cocheiro que o levava disse que Dunia chorava em todo o percurso, embora parecesse viajar por sua livre vontade. Talvez, pensava o chefe da estação, eu traga para casa a minha ovelhinha desgarrada. Com este pensamento, chegou a Petersburgo, onde se alojou no regimento Imailovsky, em casa de um subtenente reformado, seu velho companheiro de serviço, e começou as buscas. Em breve soube que o capitão Minsky estava em Petersburgo e que morava na hospedaria de Diemutov. Decidiu-se a procurá-lo. De manhã, cedo, chegou ao vestíbulo do seu apartamento e pediu comunicar à sua alta nobreza que um velho soldado queria vê-lo. O lacaio militar, engraxando uma bota sobre uma forma, declarou-lhe que o patrão estava dormindo e que antes das 11 não recebia ninguém. O chefe de estação retirou-se e voltou na hora marcada. Minsky, em pessoa, apareceu diante dele, de roupão e cape vermelho. O que queres, irmão? Respondeu ele. Perguntou ele. O coração do velho estremeceu, lágrimas marejaram-lhe os olhos e, com voz trêmula, disse apenas: Vossa alta nobreza, faze-me uma graça divina. Minsky lançou-lhe um rápido olhar, ficou vermelho, tomou pelo braço, levou para o escritório e fechou na porta atrás de si. Vossa alta nobreza, prosseguiu o velho, águas passadas não movem moinhos. Devolva-me ao menos a minha pobre Dúnia. O senhor já se divertiu bastante com ela, não a desgraça sem motivo. O que está feito não se volta atrás, disse o jovem, extremamente confuso. Sou culpado diante de ti e estou satisfeito de te pedir perdão. Mas não penses que eu possa abandonar Dúnia. Ela será feliz, dou-te a minha palavra de honra. Para que precisas dela? Dúnia gosta de mim e está desacostumada da sua primitiva condição. Nem tu nem ela poderá esquecer o que aconteceu. Em seguida, enfiou-lhe algo na manga, abriu a porta e o chefe da estação se viu na rua, sem saber como. Permaneceu muito tempo imóvel. Finalmente viu sob a aba da manga um rolo de papéis. Retirou-os e desenrolou diante de si algumas notas amassadas de 5 e 10 rúbios. Lágrimas novamente lhe apareceram nos olhos. Lágrimas de indignação. Comprimiu os papéis numa bolinha, jogou-os no chão, amassou-os com um tacão e caminhou. Depois de alguns passos parou, pensou um pouco e voltou, mas as notas não estavam mais ali. Vendo um jovem bem vestido, correu para um carro de praça, sentou-se apressadamente e gritou: Corre! O chefe de estação não perseguiu. Resolveu ir para casa, para a sua estação de posta, mas antes disso, queria ver, ao menos uma vez mais, a sua pobre Dúnia. Por isso voltou, uns 2 dias depois, à casa de Minsky, mas o lacaio militar disse-lhe severo que o patrão não recebia ninguém
empurrou-o com o peito para fora do vestíbulo e bateu-lhe com a porta no nariz. O chefe da estação permaneceu ali um tempo e se retirou. No mesmo dia à noitinha, caminhava ele pela Lietiernai, depois de ouvir missa na igreja de todos os aflitos. De repente, passou na sua frente uma caleça elegante a toda velocidade e ele reconheceu Minsky. A caleça parou diante de uma casa de 3 andares junto à escadaria de pedra e o Lussardo subiu correndo para o patamar. Um pensamento oportuno acudiu à mente do chefe de estação. Voltou e, chegando perto do cocheiro, perguntou: "De quem é esse cavalo, irmão? Não será de Minsky?" "Exatamente", respondeu o cocheiro. "Mas o que tens com isso?" "O seguinte: o teu patrão mandou-me levar um bilhetinho à casa da sua Dúnia, mas eu esqueci onde ela mora. É aqui, no segundo andar. Chegaste tarde com o teu bilhete, irmão. Agora ele mesmo está lá." "Não faz mal", replicou o chefe da estação, o coração no movimento indefinível. "Obrigado pela informação. Saberei fazer o que se deve." Dito isso, subiu a escada. A porta estava fechada. Tocou a campainha. Decorreram alguns segundos de uma espera angustiosa para ele. A chave reboou na fechadura e abriu-se a porta. "É aqui que mora a Avdotia Samsonova?" perguntou ele. "Aqui", respondeu a jovem criada. "Mas para que precisas dela?" Ele entrou na sala sem responder. "Não pode, não pode", gritou-lhe a criada. "Avdotia Samsonovna está com visitas", mas ele caminhou em frente sem a ouvir. Os 2 primeiros quartos estavam às escuras, o terceiro iluminado. Acercou-se da porta aberta e se deteve. No quarto admiravelmente decorado, Minsky estava sentado, pensativo. Trajada com todo o luxo da moda, Dúnia sentava-se no braço da sua poltrona como uma amazona em uma cela inglesa. Olhava para Minsky, enternecida, enrolando os cachos negros dele nos seus dedos faiscantes. Pobre chefe da estação, nunca a filha lhe parecera tão linda, extasiava-se com ela sem querer. "Quem está aí?" perguntou ela sem erguer a cabeça. Ele permanecia calado. Não recebendo resposta, Dúnia levantou a cabeça e caiu com um grito sobre o tapete. Minsky correu assustado para levantá-la e, de repente, vendo no umbral o velho, deixou Dúnia e acercou-se dele trêmulo de raiva. "O que queres?" disse, apertando com força os dentes. "Por que te esgueiras sempre atrás de mim como um salteador? Será que me queres apunhalar? Vá embora!" E, agarrando com mão forte o velho pela gola, empurrou-o para a escada. Este foi para a casa que se hospedara. O amigo aconselhou-o a apresentar queixa às autoridades, mas ele pensou um pouco e resolveu desistir de tudo. 2 dias depois, voltava de Petersburgo para a estação de posta, onde retomou o serviço. "Já é o terceiro ano", concluiu ele, "que eu vivo sem a Dúnia e não ouço dela qualquer notícia. Deus sabe se está viva ou se morreu. Tudo acontece. Não é a primeira nem a última vez, a última a ser seduzida por um maroto de passagem e abandonada pouco depois. Em Petersburgo há muitas dessas mocinhas tolas que hoje andam de cetim veludo e amanhã, quando menos se espera, vão varrer a rua com a ralé dos botequins. Quando penso às vezes que Dunia pode ter caído assim, incorro em pecado sem querer e desejo sua morte." Tal foi o relato do meu amigo, o velho chefe da estação, relato frequentemente interrompido por lágrimas que ele enxugava de modo pitoresco. Com a aba da sobrecasaca, a exemplo do esforçado Tierintes, sua linda balada de Dmitriev. Essas lágrimas foram, em parte, provocadas pelo punch, no qual ele ingeriu 5 copos no decorrer da narração. Mas, de qualquer modo, elas me comoveram profundamente. Despedindo-me dele durante muito tempo, não pude esquecer o velho, nem deixar de pensar na pobre Dúnia. Passando recentemente pelo vilarejo lembrei-me do meu amigo, soube que a estação de posta chefiada por ele já fora extinta. Ninguém pôde dar-me resposta satisfatória à pergunta se estava vivo o velho chefe. Decidi visitar os lugares meus conhecidos, aluguei uns cavalos e dirigi-me à vila de N. Foi no outono, nuvens cinzentas cobriam o céu, um vento frio soprava dos campos ceifados, carregando folhas vermelhas e amarelas das árvores. Cheguei à vila ao pôr do sol e parei junto à casa da antiga estação de posta. Uma mulher gorda saiu para o vestíbulo onde outrora a pobre Dúnia me beijara e respondeu às minhas perguntas que o velho da estação morrera um ano atrás e que em sua casa instalara-se um cervejeiro e que ela era a esposa deste. Lamentei aquela viagem inútil e o gasto vão dos 7 rublos. "Do que foi que ele morreu?" perguntei à mulher. "De tanto beber, paizinho", respondeu.
E onde foi enterrado? Fora da vila, junto à patroa dele. Alguém me poderia levar até o seu túmulo? Como não? Evanka, chega de amolar o gato, leva o patrão ao cemitério e mostra a ele o túmulo do chefe. A essas palavras, um menino esfarrapado, ruivo e zarolho, correu ao meu encontro e me conduziu imediatamente para fora da vila. Você conhece o defunto? Perguntei-lhe pelo caminho. Como não? Foi ele que me ensinou a recortar flautinhas. Às vezes, que a terra lhe seja leve, vinha do botequim e nós atrás dele. Vovozinho, vovozinho, avelãs. E ele nos dava avelãs. Gastava muito tempo com a gente. E os viajantes que passavam lembram-se dele? Agora pouca gente passa por aqui. Às vezes vem o delegado, mas ele não se preocupa muito com os defuntos. No verão esteve por aqui uma senhora que perguntou pelo velho e foi ao túmulo dele. Que senhora? Perguntei curioso. Uma senhora linda, respondeu o moleque. Veio numa carruagem de 6 cavalos, com 3 pequenos senhorizinhos e mais a ama de leite e ainda um cachorro preto. E quando disseram a ela que o velho morreu, chorou e disse às crianças: fiquem quietos que eu vou ao cemitério. Eu me ofereci para levá-la, mas a senhora disse: eu conheço o caminho. E me deu 5 copeques de prata. Que senhora bondosa! Chegamos ao cemitério, um lugar nu, sem muro ou cerca, coberto de cruzes de madeira, sem nenhuma árvore de sombra. Em toda a minha vida nunca vi um cemitério tão triste. Aqui é o túmulo do velho chefe da estação, disse meu menino, pulando para um monte de areia em que estava cravada uma cruz negra com uma imagem de cobre. E a senhora veio cá? Perguntei. Veio, respondeu Vanka. Fiquei olhando para ela de longe, ela se deitou aqui e passou muito tempo assim. Depois a senhora foi para a aldeia, chamou o Pop, deu o dinheiro a ele e me deixou 5 copeques de prata. Que senhora simpática! Dei também 5 copeques ao menino e não lamentei mais a viagem nem os 7 rublos que eu gastara. Tradução de Boris Schneiderman. Bom, então agora, terminado o conto do chefe da estação, vamos voltar a ele depois de comentários, contextualização e, claro, da incursão do Eugênio Onegin ou Yevgeny Onegin para a gente entender esse contexto que culmina desde o exílio. Na verdade, o exílio de Pushkin, nós vimos, ele tem vários momentos exilado, dependendo das circunstâncias. E nós falávamos no final do encontro anterior que em 1823, em Odessa, Pushkin escreveu uma quadrinha onde ele fazia trosa, né? Tirava sarro do governador da província cuja esposa ele tinha seduzido, e esse poemete ganhou uma notoriedade imediata, e esse governador, que digamos assim, se torna um motivo de chacota por toda a Rússia, e ele exila o Pushkin ainda mais para o norte, para a propriedade do pai dele. Depois que Pushkin descobriu que o seu pai tinha sido cooptado para espiá-lo, né, para servir de espião, ele vai se mudar novamente, dessa vez a uma propriedade que pertencia à família da sua mãe, onde ele passou, talvez, aí a gente pode pensar como o período mais criativo da sua vida. Quando Pushkin chega na propriedade da mãe dele, ele está trabalhando no poema dele mais famoso, longo, em língua russa, que é o Yevgeny Onegin, ou Eugênio Onegin, ou Eugênio Onegin. Existem milhares de formas de se escrever e todas elas querem dizer a mesma coisa. Em uma carta, Pushkin vai negar que o Dom Juan, do Lord Byron, tinha qualquer coisa em comum com esse poema dele. Mas é claro que qualquer pessoa que saiba a história de Eugênio Onegin sabe que há um sentido irônico ali de Pushkin na personagem principal, da mesma maneira que Lord Byron tinha com o seu Dom Juan. A personagem título dessa obra, Yevgeny Onegin, em russo, Eugênio Onegin, Eugênio Onegin, Eugênio Onejan, às vezes aparece, porque ficou muito conhecido também na França, então vem um elemento afrancesado nas primeiras incursões dessa obra no Brasil, em países de língua portuguesa, mas ele era uma personagem que tinha um sentido e tinha uma inteligência o suficiente para reconhecer a força incomum e a alma incomum da personagem feminina central do poema, que é Tatiana Larina. Né? A personagem Tatiana Larina tem uma importância cabal aqui, digamos, nevrálgica nessa obra, porque ela mostra para nós, espectadores, que a sua audácia, né, é plena. Quando ela está escrevendo uma para ele,
escrevendo para Eugênio Onegin, quando a Tatiana escreve uma carta para ele, confessando o amor dela, ela fica fazendo pregações sobre autocorreção, o que deveria ser o certo, o que deveria ser o duvidoso. E é interessante porque nos últimos versos desse poema, Yevgeny Onegin, aquela mulher que outrora era uma camponesa simples de nobre coração, vai se transformar uma grande dama de São Petersburgo e a esposa de um general, né, bem quisto pela sociedade. Essa história do homem, essa temática do homem que conquista um amor de uma moça bonita, ultrapassa os obstáculos contra essa união e, por fim, consolida esse casamento, né, aquela ideia do mariage parfait, que vai se concluir na união do homem com essa mulher, é uma temática que está presente em toda a obra de Pushkin desse período, que é mais ou menos o final da década de 20 e o início da década de 30. O primeiro a perceber isso foi um estudioso chamado Richard Gregg. Ele fala muitíssimo sobre essa característica, o Richard Gregg, Gregg com 2 Gs. Ele conta sobre essa peculiaridade que perpassa as obras de Pushkin, inclusive os 5 contos de Belkin, dos quais o chefe da estação que nós vamos estudar hoje juntos faz parte. Tá? Então, de repente, o que vai acontecer? O Onegin vai sentir uma mistura de paixão e arrependimento. E agora é a vez dele de escrever uma expressão desse amor que vai evocar, na verdade, um silêncio da Tatiana. E ele fica desesperado, né? Então Tatiana Larina escreve para ele e depois o próprio Onegin vai escrever para ela. Só que o completo silêncio se estabelece nesse momento. E aí a gente começa a visualizar o cenário de contextualização dessa obra. Em desespero, ele vai para o cômodo dela, para o quarto dela. Ela confronta ele com o passado que ele tinha de comportamento, sabe, de autocorreção. E agora ela vem pregar para cima dele verdades, exigências. Só que ela faz isso com uma expressão de amor. Ela diz para ele no final: eu te amo. Por que eu deveria envergar a verdade? Mas eu fui entregue a outro e devo para sempre ser fiel a ele. O que Pushkin faz aqui é deixar Yevgeny Onegin, o Eugênio, num desespero, completamente embasbacado, pasmificado pela chegada repentina do marido da Tatiana. Só para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, e como eu disse a vocês, eu não tenho tempo, infelizmente, para fazer uma análise digna e aprofundada de Evgeny Onegin, mas eu devo dar elementos-chave para que vocês façam, se quiserem, uma leitura da obra. Nós temos algumas traduções em português, mas é importante apresentar alguns elementos, porque eles vão ser fundamentais não só para entender Yevgeny Onegin, mas também para entender qualquer coisa do Pushkin desse período, inclusive o chefe da estação, inclusive o Tiro e qualquer outra obra desse período, sejam os contos de Belkin ou até mesmo Boris Godunov, que a gente vai comentar em breve. Existem 3 personagens masculinos em Eugênio Onegin. O próprio Onegin, né? Ele é o primeiro desse triângulo de personagens masculinos. Eu tenho ali também presente uma outra figura que se manifesta, que é o personagem chamado Lemsky, né, que está presente, se manifesta aí, Lemsky. E eu tenho também, dentro dessa tríade, nós podemos chamar dessa trinca de personagens, há também a cidade de São Petersburgo, que é algo que as pessoas ficam um pouco pasmas de observar, mas é como se São Petersburgo fosse
uma personagem aqui também, inclusive uma personagem masculina, tá? Pela força e pela intensidade com que se expressa São Petersburgo na trama. Então, nós vemos esse círculo, na verdade, um triângulo, né? São três arestas, o Oneg em cima, o Lenski e São Petersburgo, e eles se retroalimentam. Você pode escrever Onegin, Lenski e São Petersburgo e botar uma seta de um para outro, porque isso faz o círculo de retroalimentação. E eu tenho as personagens masculinas e vou encontrar também as personagens femininas dessa história. Também estarão aqui juntas, presentes na trama. Então vejamos. As personagens femininas são Tatiana. Tatiana é a primeira delas que a gente acrescenta. Tatiana. Tem a personagem Olga, que é a amada do Lenski. Olga. E tem também a musa que inspirou Pushkin a escrever o poema. Então, observem que eu tenho personagens do terreno da ficção, personagens que estão ali unidas, mas eu tenho também personagens que seria de um extra-ficcional, mas que infunde a ficção com sua colaboração. No caso masculino, é a presença da cidade de São Petersburgo, essa energia masculina, e no caso da energia feminina, a figura da musa que inspirou o Pushkin a escrever o poema. Então, só para aprofundar e vocês entenderem o porquê que há essa retroalimentação dessas personagens. Como eu disse, Tatiana é o topo da pirâmide feminina, enquanto que Onegin é o topo da pirâmide masculina. No vértice inferior, eu tenho Olga, número 2, feminino, e tenho Lenski, número 2, masculino. E tenho como 3 São Petersburgo e como 3 feminino, a musa. Essa personagem secundária principal masculina, esse poeta de nome Lenski, é um amigo do Eugênio Onegin, que apesar do fato do personagem, né, título da obra, não pode ser distinto, ele não consegue fazer a distinção entre um jambo e um troche, né, não importa o quão ele tente ensinar, ou seja, o Lenski tem um pouco de conhecimento mais e o Eugênio Onegin ele é um pouco mais cru de mentalidade, o Lenski se mostra uma figura fascinante, porque ele genuinamente sente, apesar de algumas diferenças, uma paixão como um poeta e como amante da irmã da Tatiana, que é a Olga, que de forma muito calorosa é apresentada aqui na poesia do Pushkin. Inclusive, uma das descrições mais belas do Yevgeny Onegin, desse poema, é quando o Lenski descreve o seu amor pela Olga, que é uma demonstração real do quão difícil é você traduzir Pushkin, né? E em russo, eu não vou me arriscar, mas esses versos, eles dão uma ideia de que todo o universo tem um ritmo e tem um sentimento. Seria algo mais ou menos assim, né? Simplificado, porque em russo fica muito mais bonito, mas simplificadamente seria: ele cantou do amor, obediente ao amor, e sua canção foi clara como os pensamentos de uma ama de coração aberto em um sonho infantil como a lua. Profundo. E mesmo assim, não chega perto do original em russo, né? Esse finalzinho eu poderia até arriscar como um sonho do infante, ou um sonho infantil como a lua, né? Ele fala Kak son milandansa, Kak luna. Né? Então ele fecha essa ideia central do que é a relação que a gente chama de par binômio de oposição, o sonho da criança com a lua. E isso traz todo um universo de ritmo e sentimento. Só aí, nesse pequeno trecho em que Lemsky se declara para Olga. Mas o Pushkin também tem ocasião de apresentar a ingenuidade do Lenski
e a sua falta de entendimento do humano. Às vezes ele tem muito tato com as coisas das letras, mas falta a ele um pouco do elemento humano que o Pushkin tanto apresenta. Então, o nosso Lemsky às vezes deixa a desejar e o Pushkin mostra isso, mas com ares de ingenuidade, de uma naivete, como o próprio Pushkin gostava de botar em termos franceses. Então, o Onegin, originalmente, ele abraça essa inocência do Lemsky, mas há um certo fardo em perturbar essa inocência. Tanto que depois, para quem conhece a história, existe um baile provinciano na casa, né, na residência ali de campo da família da Tatiana, e o Onegin decide punir o Lemsky por arrastá-lo a esse evento algo banal, algo desinteressante na percepção dele. E o que vai se dar aqui, nesse momento da história, talvez vocês estejam visualizando a cena, talvez pela ópera ou por versões cinematográficas, é que ele começa a dançar e flertar com a Olga, a irmã exatamente de quem, né? Essa irmã a quem o Lemsky tanto ama profundamente. E o que acontece com o Lemsky nesse momento? Ele fica mortificado, com raiva e, claro, o ciúme de ver o Onegin dançando com a Olga que ele ama. E o Lemsky não consegue esconder isso. E ele dá um rompante de insultos bastante amargos e duros para esse seu amigo, que é o Oneg. Então, quase que imediatamente, o Oneg vai perceber, com alguma culpa, que ele foi longe demais em feri-lo. Mas ali já era tarde demais. Lembrem-se, de acordo com as regras da sociedade do século XIX, principalmente russa, crime de honra se resolve no duelo. O duelo era inevitável, né? E entre as belíssimas passagens no poema estão aí os versos do Lemsky, enquanto ele aguarda a chegada do Onegin para esse duelo. O duelo acontece, o Onegin fica horrorizado quando ele percebe que ele foi ah, ah, né, baleado, mas que ele também matou o seu amigo, que era esse inocente poeta da história. Então, isso há uma força aqui muito importante, porque o Pushkin vai escrever o Evgeny Onegin ao longo de muitos anos. Ele só vai terminar essa obra já em fins da década de 1820. Enquanto ele vivia na propriedade da mãe, o Pushkin teve relacionamentos com várias mulheres das propriedades vizinhas. Uma bela visitante, por assim dizer, né, teria inspirado, né, um poema, e o Pushkin ali consegue sintetizar na poesia a grandeza da feminilidade, mas também o outro lado do tratamento poético das mulheres, como a gente tem ocasião de ver na Tatiana e em outras personagens. Então, muitas pessoas poderiam vir com algumas perguntas que a gente poderia raciocinar. Por exemplo, será que havia, né, uma inevitabilidade do Onegin de aceitar e encontrar esse amor, em contraste à paixão direta e à sensibilidade poética do Lenski, refletindo ali uma divisão, talvez que estivesse dentro do próprio autor, dentro do próprio Pushkin? Será que o Onegin, né? Será que o Onegin, de uma certa forma, é um alter ego do Pushkin? E ele mata o seu lado Lemsky de ser? São algumas das interpretações e possibilidades que surgiram ao longo de tanta equidótica, de tanta análise, de tanta fortuna crítica em cima dessa obra, desse poema longo, Eugênio Onegin. Né? Outras coisas, por exemplo, é aquela história do Tchaikovsky. Né? De que maneiras o sentimentalismo da ópera do Tchaikovsky mudou o efeito que
o texto de Pushkin tinha? Porque a ópera é muito sentimental, mas a obra de Pushkin ela é muito irônica. E a ironia em Pushkin é fundamental. Não entender Pushkin como irônico é não entender Pushkin como pessoa, aquele louco que andava fazendo tripulias dentro do teatro, né, que se vestia, que aprontava, e é não entender a produção literária que sai dele, que é exatamente tão irônica quanto ele. Então, será que o compositor mostrou esse elemento artístico com um poder igual ao que o poeta lá atrás teria expresso? Então, são perguntas que a gente poderia soltar no vento, que só realmente uma leitura aprofundada do Yevgeny Onegin vai trazer. De qualquer maneira, eu preciso dar um resumo, uma síntese, para que vocês entendam o que vocês devem guardar desse momento em que a gente comenta a história do Yevgeny Onegin. Então, um pequeno resumo até aqui. Em Odessa, como nós já falamos, uma cidade próspera do Mar Negro, Pushkin conseguiu irritar, né, lembra, um governador local, que logo mandou ele para a casa, né, uma das propriedades dos seus pais no norte da Rússia, e durante esse momento ele começa uma longa obra que vai se transformar na poesia e nos textos do maior poeta da literatura russa, Fato. Isso é uma unanimidade. E ele vai chamar isso de um romance inverso. Yevgeny Onegin, Eugênio Onegin, inspirado em parte pelos Dom Juan do Lord Byron, lidando com vários temas literários ao mesmo tempo e se tornando ali uma fonte sem fim de inspiração para escritores outros, para compositores que vivem depois do Pushkin. A trama central gira em torno do personagem título, que é uma estranha combinação de sensibilidade, inteligência e perversidade. E ele reconhece o valor incomum humano da personagem central feminina, que é a Tatiana Larina, mas rejeita o amor que ela oferece quando ela é uma camponesa simples, de nobre coração, do campo. Depois, quando ele a vê como uma grande dame em São Petersburgo, ele, a seu turno, né, vai ser a vez dela, né, vai ser aí a vez dele, perdão, de rejeitar. Ela inicialmente rejeita, depois ele vai rejeitar. Quando ele volta, né, quando ele a vê como grande dama de São Petersburgo, é a vez dele de sofrer a rejeição. Ela vai virar e falar: ah, é? Agora quem não quer sou eu. E o poema também vai lidar com a questão do duelo e morte do poeta, que é quase um prenúncio do que vai acontecer com o próprio Pushkin. Então, muitos temas estão sendo trabalhados em Eugênio Onegin que vão ser trabalhados em tudo na literatura russa. Só que é claro que você fazer uma análise aprofundada de Eugênio Onegin é muito mais difícil do que fazer uma análise, por exemplo, do Tiro, do Chefe da Estação, que tem praticamente os mesmos temas e as mesmas histórias, as mesmas temáticas e representações sendo apresentadas. Então, quando vocês forem talvez estudar ou ler ou observar até a ópera do Tchaikovsky, pensem nos elementos temáticos e de análise que nós estamos vendo aqui hoje, quando falarmos daqui a pouquinho do Chefe da Estação. Tá? Então, esse é um resumo só para a gente amarrar isso e chegar ao ano de 1825, que são exatamente 5 anos antes do texto do Chefe da Estação ser produzido. Então, a gente andou 2 anos aqui, 83, 84, chegamos a 85, falamos um pouquinho do Eugênio Onegin, e eu quero falar do contexto imediatamente anterior à escrita do Boris Godunov e o contexto onde é escrito os 5 contos, conhecidos como contos de Belkin, dentre os quais estão os 2 que nós vamos analisar aqui nessa sequência, que é o Chefe da Estação e, no próximo encontro, o Tiro. Tá? Antes da gente passar para o movimento de dezembro, a sublevação decembrista de 1825 e as relações do Pushkin com o czar Alexandre I e depois Nicolau I, eu quero ver se alguém tem alguma dúvida sobre essa minha pequena incursão, eu não vou nem chamar de análise, porque seria um crime, essa pequena incursão em Eugênio Onegin. É só para a gente molhar o bico e entender que faz parte de um contexto onde tudo isso se encaixa. Alguma consideração sobre Yevgeny Onegin e esse período até aqui que nós tratamos? Então, é importante ter em mente, só para a gente
amarrar bem isso e poder se despedir do Yevgeny Onegin, que a gente tem que entender muito do que o Yaus chamava de horizonte de expectativa, né? As leituras que são feitas depois do próprio Pushkin e depois das composições do Tchaikovsky, elas geram um movimento que retroalimenta a leitura de Pushkin. Então, a leitura de Pushkin, durante muito tempo, eu não vou dizer fica contaminada, mas ela fica permeada pelo aspecto da produção de Tchaikovsky. E eu digo isso no Ocidente como um todo, mas na Rússia também pelas leituras posteriores, do próprio Gogol, do Dostoiévski, muitos que olham para Pushkin como um modelo a ser seguido. Tá? Então, vamos organizar a nossa vida para chegarmos ao chefe da estação. Enquanto Pushkin estava aí vivendo, né, na propriedade da sua mãe, ele recebe uma visita inesperada de uma mulher que ele tinha conhecido em São Petersburgo, cujo nome é Anna Pavlovna Kern. Anna Pavlovna Kern. Esta mulher inspirou o que talvez tenha sido um dos maiores momentos líricos da língua russa. Né? Algo como eu lembro daquele momento magnífico quando você apareceu diante de mim como um gênio de pura beleza. Enquanto isso, em São Petersburgo, sob a influência da Revolução Americana e da Revolução Francesa, alguns poucos aristocratas queriam entrar na onda revolucionária. E um desses homens, de nome Pestel, visualizou a criação de uma república na Rússia. Esse Pestel republicano queria vincular isso. E o Pushkin conhecia muito bem os membros do grupo do Pestel, que eram colegas dele lá do liceu. Sabe? Mesmo assim, o Pushkin não obteve sucesso em entrar no grupinho. Em dezembro de 1825, durante o interregno ali entre o czar Alexandre I e o seu irmão, que depois vai sucedê-lo como Nicolau I, Pestel e os seus seguidores tentam mostrar, quase de uma forma ingenuamente suicida em praça pública, os seus interesses republicanos. Foram presos, sabe, por tropas vinculadas ao czar e foram enviados para os campos de trabalho nas minas de sal na Sibéria. Olha o nível do clima. Né? Lembra do que nós falamos no encontro passado, não vamos achando que está tudo tranquilo na Rússia nesse momento. Quando descobriu-se que em algum ponto o Pushkin conhecia os decembristas, mandaram ele para Moscou, para que ele tivesse com o novo czar Nicolai, ou Nicolau I. Vários relatos posteriores vão surgir dizendo o seguinte, olha, o Nicolai virou para o Pushkin e perguntou assim, qual é o lado que você se juntaria se você estivesse em São Petersburgo durante o Levante? E Pushkin, sendo Pushkin, responde que ele estaria junto com seus amigos decembristas. Vai falar de ousadia, né? Mas é Pushkin que responde isso. O Tsar diz, eu gostei da sua bravura e da sua honestidade, mas eu preciso que você mude as suas ideias. E Pushkin diz, vou tentar. Pushkin fala para ele, olha, eu vou tentar. E o Tsar se compromete a ser, no futuro, censor pessoal do Pushkin.
Em outras palavras, ninguém mais vai ler o que Pushkin escreve, só o czar, e é o czar que vai decidir se o que Pushkin escreve vai para frente ou não vai. É interessante que depois, essa relação de amor e ódio, Pushkin vai escrever um poema em honra ao czar, com um veio assim de apelo para um perdão aos seus amigos decembristas, e o Pushkin tinha essa memória do levante decembrista com ele para o resto da vida. E esse incidente ficou extremamente importante do ponto de vista focal da história russa, principalmente pelos movimentos revolucionários que vão acontecer lá na frente, né? A história da Rússia é uma história de revoluções. Enquanto ele estava ali, nesse momento, vivendo essa circunstância, ele está na propriedade da mãe dele e ele encontra as obras do Shakespeare numa tradução francesa. E ele ficou encantado com a força, com a poesia de Shakespeare. E ele faz uma paródia em cima do Rapto de Lucrécia, do Shakespeare, e traduz para o russo o Medida por Medida de Shakespeare, né? E aquilo vai dando margem. Muito interessante, porque quando ele descobre as peças de Shakespeare sobre o Henrique IV, ele ficou profundamente impressionado com a representação do Henrique, depois que ele ordena o assassinato do Ricardo II, que era um monarca legítimo, lembrem da história. E lembrem também do nosso amigo Karamzin, a famosa história da Rússia do Nikolai Karamzin, que tinha saído um volume todo devotado aos tempos turbulentos de fins do século XVI e início do século XVII. E naquela época acreditava-se que o Boris Godunov assassinou o filho do Ivan o Terrível para subir ao trono moscovita. E é aí, inspirado nas peças do Henrique IV, que o Pushkin escreve esses eventos num drama poético que a gente convenciona chamar de Boris Godunov, né? Então, a gente vai depois falar sobre o Boris Godunov, mas antes de entrar no Boris Godunov, a gente precisa falar dos nossos contos de Bielkin. O que vai acontecer aqui nessas circunstâncias, nesse momento? Até porque o Boris Godunov é uma obra que vocês vão ver, ele não é escrito da noite para o dia, tá? Isso é importante. O Boris Godunov, ele tem uma característica que a gente vai também juntos estudar, que é a de ter sido, para alguns, tá? Para alguns, esse drama, ele é escrito em 1825, mas ele só vai ser publicado em 1831. Porque alguma pessoa com um olhar mais atento na cronologia de Pushkin poderia falar, nossa, mas por que você vai falar do Chefe da Estação, que é de 1831, antes de falar do Boris Godunov? Porque o Boris Godunov foi escrito nesse momento de 1825. Por quê? Porque o Boris Godunov só é publicado em 1831 e, portanto, o impacto dele só vai acontecer no mesmo momento em que são publicados os contos de Bielkin. Tá? Então, aí é que está o pulo do gato, para a gente entender a publicação e esse período de intervalo, onde a história vai ganhando outros elementos. Então, Pushkin escreve inconsciente do que vai acontecer entre 1825 e 1831, porém, lembrem da teoria da recepção do Yaus, o horizonte de expectativa. As pessoas vão ler em 1831 não com a cabeça de 1825, quando foi escrito, mas com a cabeça de 1831. E a gente precisa se colocar na cabeça de 1831 para falar de Boris Godunov, para entender a pegada que ele teve na sociedade russa daquela época. Está claro isso? Então, lembrem que o Roland Barthes, grande teórico da literatura, Roland Barthes, Barthes, né, que se escreve com TH, ele falava disso, que a partir do momento em que o autor escreve o texto sai da mão dele e ganha uma vida maior. Ele chama isso da morte do autor e o nascimento do leitor. Então, essa morte do autor
foi em 1825. Então, Boris Godunov deixa de ser do Pushkin em 1825 no sentido analítico. E ele passa a ser do leitor de 1831 em diante. Por isso que a gente não pode falar de Boris Godunov sem estudar alguma coisa da literatura de 1831 antes e juntar as peças desse quebra-cabeças. Tá? Então, essa é a primeira informação que eu quero soltar a vocês e deixar o terreno preparado para quando a gente voltar aqui a falar do Boris Godunov no nosso próximo encontro. Dito isso, vamos agora iniciar nossa análise do chefe da estação, que vocês ouviram aqui no começo do encontro. O chefe da estação, por si só, já tem um impacto que muito nos interessa, que nós precisamos contextualizar. Então, vamos juntos fazer a contextualização do chefe da estação. Primeiro de tudo, né, nós temos aí um texto que é publicado de forma original anônima, talvez o melhor dos contos do próprio Pushkin, para muitos é o melhor conto do Pushkin. Ele pertence a uma obra chamada Contos do Finado Ivan Petrovich Belkin, traduzido à exaustão no Brasil como Contos de Belkin, contando essas crônicas de uma trágica história de um humilde, né, chefe de estação e da sua bela filha. Ele é muito influente por vários motivos: concisão, estilo muito objetivo, é um momento assim muito nevrálgico e marcante da literatura pushkiana, porque ele é contado em ordem cronológica, tem um começo muito claro, tem um meio muito objetivo e um final que lida com questões temáticas como a questão da família versus o amor romântico, a corrupção moral, o conflito entre as classes sociais, a ambiguidade da existência humana. São vários os elementos aqui que nós podemos abordar. Tá? Mas o que nós temos que ter em mente é o que vai acontecer nesse ínterim de 1825 na sequência. Lembrem que ele estava com em 1825, depois do movimento decembrista, ele vai ter com o czar, e ele escreve para o czar pedindo: olha, eu quero acabar com o meu exílio. E o czar diz: beleza, mas eu vou ser o seu censor pessoal. Em maio de 1826, ele começa a se envolver, o Pushkin, com a Natália Nikolaevna Goncharova. Foi uma das mulheres, essas famosas aí da história do Pushkin, a Goncharova. E, interessantemente, havia uma epidemia, uma grande epidemia de cólera de 1830, que acabou atrasando o casamento dos dois, e isso forçou ao Pushkin a viver junto com a Goncharova num vilarejo chamado Boldino, onde a sua família tinha propriedade. E durante esse momento ele vai compor 5 pequenas tragédias, um longo poema chamado Uma Casa em Kolomna, e uma coleção de contos chamado Contos do Falecido Ivan Petrovich Belkin, que está incluído o chefe da estação. Só para vocês entenderem, o Pushkin e a Natália vão se casar em 1831, e em 1836, jogando um pouco mais para frente, ele vai desafiar ali um oficial francês para um duelo, por causa de rumores de que esse oficial estava tendo um caso com a Natália Goncharova, mulher do Pushkin, e o duelo acaba acontecendo. Eles tentam reverter, na verdade, esse duelo, porque o oficial francês se casa com a irmã da Natália Goncharova para cessar os rumores, mas não adiantava, né? Como dizia o nosso Dom Basílio no Barbeiro de Sevilha, a calúnia, né, é um ventinho que vai se espalhando, e no final vira um golpe, uma bomba, né, um tiro de canhão. Pushkin acaba sendo morto nesse duelo com o seu cunhado, com 37 anos de idade, e o legado, até o próprio Dostoiévski diz: se ele tivesse vivido mais um pouco, quantas obras-primas a gente não teria tido, né? É um pouco também do que se fala do Mozart, que morreu aos 35 anos. Mas o fato é que
essa história tem vários narradores, né? O narrador ali no início está meio frustrado com o chefe da estação, fala mal em geral do chefe da estação. Lembre-se o que é essa ideia da estação, que eu tenho um ofício a cumprir, então eu tenho que trocar de cavalo para agilizar. Né? Isso é uma coisa, na verdade, até persa e Macedônia, que eles vinham com uma velocidade muito grande e eu conseguia trazer do Oriente para o Ocidente uma mensagem em 3 dias. O cara vinha trocando de cavalos em pontos estratégicos. E isso se fazia na Rússia também, até pela extensão territorial. E ali se trocava. Os cavalos eles pertenciam de uma estação para outra. E aí depois quem ia levava o cavalo e quem voltava trazia o mesmo cavalo de volta para aquela estação original e esses cavalos ficavam só naquele trecho para não ficarem cansados, né? E o narrador aos poucos vai ficando mais simpático, insistindo que na verdade o nosso chefe da estação é um mártir de 14ª categoria, de 14ª qualidade, né? Falando de instituições ali da Rússia czarista, enfim. E logo depois ele dispensa a figura do chefe da estação e começa a entrar na história da Dúnia. E ele observa na parede aquela parábola do filho pródigo, com a ida e a volta eventual, depois a história de que a Dúnia vai, mas não volta, ele vai atrás da Dúnia, e a Dúnia parecia bem, parecia mal. Nós não sabemos 100%. Esse aqui é o pulo do gato nessa história. Né? Os anos se passam, o narrador não esquece da Dúnia e do chefe da estação, volta para lá, descobre que ele morreu, vai no cemitério, descobre que uma mulher, que muito provavelmente é a Dúnia, também lá esteve para visitar. Então, esses são os fatos principais que a gente precisa lembrar. E uma coisa fundamental, eu acho que eu preciso dizer logo de saída, antes de dar a vocês os temas que estão presentes, para a gente entrar na análise de cabeça, mas eu acho que a coisa que não pode deixar de ser falada, eu tenho que falar logo, para tirar esse elefante branco da sala, é: a gente nunca ouve a Dúnia nunca fala, a Dúnia nunca vira narradora. A gente conhece a Dúnia através do olho masculino. Ela só aparece no olhar masculino. Então, a primeira pergunta que eu lanço a vocês é: por que Dúnia é uma personagem tão dúbia? Tão dúbia? E a resposta: porque ela só aparece pelo olhar masculino. Por que Dúnia... Vou escrever isso aqui. Por que Dúnia é tão dúbia como personagem? Por somente ser vista pelo masculino, pelo olhar masculino. Isso é fundamental. Vou deixar até um pouco isso aqui no vídeo aparecendo para fixar. Fundamental. Né? Antes da gente mergulhar, eu quero tirar esse elefante da sala e botar ele aqui na nossa tela. Um lembrete. Há um filme de 1940 chamado Der Postmaster, ou chefe da estação, ou, na verdade, o chefe da posta, em alemão, que foi produzido, um filme já meio esquecido, mas se alguém quiser aventurar, é um filme de 1940, um filme alemão chamado Der Postmaster, produzido pela Vine Filmes em 1940. Sobre temas. Primeiro tema que a gente vai lançar aqui na nossa lista. Vamos fazer uma listinha de temas? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui para a gente escrever nossa listinha de temas do chefe da estação. Temas. Primeiro tema, o conflito de classes. Isso fica muito óbvio, gente. Pensa no Yevgeny Oneg, no Eugênio Oneg. Quem é a Dúnia? Uma camponesa simples, de nobre coração. Sabe? Aquele fetiche da mulher camponesa pura. Está aqui presente. Vamos falar mais disso. Então, temas. Conflito de classes é o primeiro. Conflito de classes está muito presente aqui. Muito da trama acontece por quê? Porque o nosso chefe da estação ele é um Zé Ninguém comparado com o Minsky, que é um Hussardo, que é um cara importante, de muita monta. O próprio
chefe da estação diz para a Dunia: você vai ter medo? Vossa alta nobreza, chama ele de alta nobreza. Né? A gente pode falar aqui, por exemplo, acerca dessa questão do conflito de classes, do problema do chamado homem pequeno ou pequeno homem russo. Tá? Para alguns, não é nem o segundo tema, é o mesmo tema, mas eu vou dizer que é o segundo tema. O pequeno homem, ou homem pequeno, dependendo da tradução, como ele aparece. Eu tenho aqui nos meus alfarrábios o, o termo russo, se escreve Malenki, com K, Malenki Chelovek, que é a ideia do homem pequeno, que é uma palavra que advém, inclusive, da palavra russa para funcionário público. Tá? Então, esse seria um segundo tema, o homem pequeno russo. Ah, por que esse homem pequeno russo é importante? Pensa no capote do Gogol. Quem inventa o homem pequeno é o Pushkin, aqui em O Chefe da Estação. Então, não vamos ser levianos com Pushkin. A gente está analisando aqui, é gigante. Tá? Essa relação de subordinação, ela está muito viva. Vou completando a lista, daqui a pouco eu volto para comentar mais. Riqueza e pobreza, né? Questão do dinheiro, estão ali presentes. Riqueza e pobreza. Ele gasta o dinheiro, dá o dinheiro, depois o narrador está preocupado com os seus copeques, os copeques que ele dão, e depois ele diz que é um desperdício, o dinheiro que ele joga no chão, o pai da Dúnia joga no chão, né, e depois ele volta e já pegaram. Então, a riqueza e a pobreza ela oscila o tempo inteiro. A questão da corrupção moral seria um quarto tema presente aqui nesse ponto. Corrupção moral, sem dúvida. Também podemos falar, que mais? De temáticas. Eu acho que esses são os temas principais. Tem outros subtemas aqui, mas esses são os temas principais. Né? Algumas considerações sobre os temas, antes da gente abrir um primeiro ciclo aqui de perguntas. Lembre-se que a segunda ida do Pushkin, me permitam jogar alguns elementos aqui biográficos também, porque eu quero que vocês entendam que existe um vínculo na literatura de Pushkin com a sua biografia, e esse vínculo não é pequeno. Ah, mas a gente não deve cair nessa armadilha de analisar a literatura apenas pelos aspectos biográficos do autor, etc, etc, etc. Mas, em Pushkin, não fazer isso é leviandade. Então, entre o exagero e a leviandade, a gente prefere ser exagerado. Como é que eu encontro a justa medida? Leve em conta os elementos biográficos, mas não esqueça dos elementos sociais reinantes. Essa segunda ida para São Petersburgo do Pushkin, né, onde ele é censurado diretamente pelo Nicolau II, vai de 1826 em diante. Né? Lembre-se que a família do Pushkin, apesar de muito rica, ela tinha diversos problemas com dívidas, idas e vindas com problemas de dívidas. Então, a temática de riqueza e pobreza também faz parte da vida do Pushkin. Ele vai para essa instância da mãe dele em Boldino em 1829, porque ele recebe isso como, na verdade, um presente de casamento do pai. Essa instância não era pouca coisa, ele tinha 200 empregados ali, e esse momento é um momento de prolífica produção literária, como eu mencionei, onde também os contos de Belkin são escritos. Gente, não é brincadeira. Esse conto, esse livro onde esses contos estão inseridos, chamado Contos de Belkin, ele inaugura a prosa na literatura russa. Tá? Ele inaugura a prosa da literatura russa. Ah, mas e o Pobre Lisa, do Karamzin? A literatura russa de prosa ainda não tinha moral com o Karamzin, mas o Karamzin alçou ela a um patamar extremamente digno, inclusive com aquela questão toda que a gente estudou, do sentimentalismo, enfim, das relações. Né? Qualquer dúvida, volta lá no encontro sobre Karamzin. Mas aqui a gente vê inaugurado, para muitos, a literatura russa em prosa. É com os contos de Belkin.
E vai se criar uma relação de subordinação, porque a czarina, ela adorava a Natália Bocharova, adorava a mulher do Pushkin. E ela ficava exigindo constantemente a presença deles nos bailes. Mas o Pushkin era dado a jogatina, o Pushkin... E eles acabaram enfiando os pés pelas mãos, gastaram mais do que podiam, e eles tinham essa relação de subordinação com... Sabe, era uma relação de subordinação do jovem casal com o casal real. E quando a gente lê essa história, que é a história do chefe da estação, nós não estamos lendo dentro do contexto dos contos de Belk, nós estamos lendo apenas o chefe da estação solto. E ler sem o prefácio, onde ele bota um pseudônimo dentro dos contos, na verdade é o Pushkin escrevendo o tempo inteiro, o conto ganha um ar satírico muito mais forte. Mas o que é importante pensar são os elementos autobiográficos. Primeiro, a questão do Eugênio Onegin. Né? Eugênio Onegin é uma história sobre a privação de viajar, porque ela está em São Petersburgo, ele não pode ir lá. Né? E o tiro que a gente vai estudar daqui a um ou dois encontros, o tiro é uma história sobre duelo, assim como o Yevgeny Onegin. Então, o tempo inteiro essas coisas estão perpassando pela vida do Pushkin. Então, eu preciso partir da premissa que existem elementos autobiográficos, sim, na obra de Pushkin. Né? Principalmente ao enxergar esses oficiais de alta patente como o Minsky e também os hussardos. Essa é uma questão inicial que eu quero lançar para vocês, antes de qualquer coisa. Sobre os temas, né? Alguma pergunta? A gente pode falar sobre as questões formais aqui, sobre as figuras, mas sobre os temas, conflito de classes, a figura do Malenki Chelovek, que é o homem pequeno russo, que é esse oficial de uma patente, uma figura medíocre, que por ser medíocre tem a vida medíocre, que é o chefe da estação, essa ideia da riqueza e da pobreza e a corrupção moral. Alguma pergunta sobre isso? Uma pergunta que está surgindo aqui. Esse chefe da estação, ele é colocado como um cidadão aqui de uma categoria inferior. E o narrador exaltado. E mesmo assim, ele colocava uma banca quando efetivamente, quando ia ver os passaportes, os salvo-condutos dos funcionários. Então, ele tinha uma atitude, né, através do uso desse passaporte interno, seria uma maneira do governo fiscalizar os funcionários que estavam indo, que estavam vindo. Então, é interessante esse aspecto que ele, mesmo sendo medíocre, botava banca. É interessante, eu já pego a segunda pergunta, mas é interessante esse comentário pelo seguinte: lembrem sempre, por exemplo, de manutenções de preconceito, sempre criado lá em cima e mantido lá embaixo. Né? Aquela ideia do fiscal ali, do policial na porta do banco, que fica apertando para as pessoas não girarem na, porta, na porta de vidro. É uma microfísica do poder, sabe? Você pode até jogar um Foucault aqui para entender, e um Paulo Freire, da pedagogia do oprimido. Ele, oprimido que era, pequeno que era, Malenki Chelovek, que era homem pequeno russo, ele tinha uma soberba que o cargo investia, que nele não podia bater, a lei russa não deixava, algo como o nosso desacato ao funcionário público, né, que não pode. Então ele tinha essa, apesar de ser extremamente oprimido pelo Estado russo. Então essa característica tem sim um impacto muito grande. Deixa eu ver a outra pergunta. Em cima disso que está sendo comentado, a gente pode visualizar essa afirmação, essa autoafirmação
do poder de quem não tem nada. Então, ele se sente importante, eles se dão permissões para viajar internamente, o governo teria esse controle. Então, quem tinha permissão e quem não tinha, era onde ele ia lá e barrava, ele não aceitava aquele salvo-conduto, né? E essa questão, ela vai junto com as características do preconceito. Se a filha vai embora, o oficial, ele tem até, primeiro, ele vai achar que a filha praticamente virou uma prostituta, foi usada. E é algo que chama a atenção na figura da Duna, que os homens são promíscuos, mas isso seria, digamos, compreensivo pela natureza deles, né? Há um tratamento que há por respeito, mas assim, tem alguma coisa aqui que impede de ver o pai, mas ela no final acaba indo lá, né? Então, assim, vários elementos. Não está claro qual foi a relação que ela tem efetivamente de amante ou de esposa. Respeito a gente vê pelo pai, mas há uma desvalia do pai, mas a gente vê, no fundo, algum tipo de respeito por ela. Então, será que a gente poderia encarar dessa forma? É bom vocês trazerem essa perspectiva, porque isso vai trazer também um dos elementos mais centrais, que era aquilo que eu falei antes. Por que, que a Dúnia é uma personagem tão dúbia? Porque a gente conhece a Dúnia pelo olhar do narrador, que conta a história, que ouviu. A gente ouve a fala da Dúnia em relação ao próprio chefe da estação. A fala do Minsky, ou seja, o Sardo fala por ela, quando os anos se passam, né? Então, tem muita coisa aqui que foi explorada. Eu digo a vocês que a gente tem, inclusive, aqui na Federal do Rio Grande do Sul, uma moça escreveu, a Joyce Irribaren, ela escreveu uma dissertação sobre esse ponto, justamente falando da duplicidade da personagem Dúnia, né? E eu fiz essa brincadeira botando Dúnia dúbia, porque a gente não consegue. Se você quiser sustentar a ideia de que ela fugiu, você consegue. Se você quiser sustentar a ideia de que ela foi raptada, você também consegue. E no final você não chega a uma conclusão, porque tem evidências para os dois lados. Tá? Então, isso é fundamental ser acrescentado aqui. E todos esses elementos estão circundando esse contexto. É uma personagem. Porque ele fala assim, o chefe da estação. Na verdade, o que importa ali é a história da Dúnia. Né? E em alguns momentos você vê assim, pobre Dúnia. Lembrem do pobre Lisa. A gente ainda está numa diferença de tempo pequena. Lembrem que o pobre Lisa, do Karanzin, é de 1792, enquanto que o chefe da estação é de 1830. Se não mudou muita coisa em 1000 anos no tratamento da mulher, vocês acham que ia mudar em menos de 50? Não ia. Né? Então, era mais ou menos a mesma coisa. Algumas características aqui vão ser acrescentadas. Jogando mais lenha na fogueira, na questão da estrutura, do formalismo. Ah, perdão, mais uma pergunta temos. Pode ir. A gente fala aqui, por exemplo, a Dúnia é dúbia. Não poderia ser, por exemplo, é uma incógnita? Como você disse, ela é apresentada por uma ótica masculina, né? É a visão de fora. Outras pessoas estão analisando a dúvida. Ela seria uma incógnita. Quando o pai depois consegue falar com alguém, ela está chorando, mas ao mesmo tempo não parece estar sendo forçada. Uma pessoa com aquele grau hierárquico do Minsky, que era o Sardo, ou então
ela estava indo chorando porque ela sabia que estava fazendo uma coisa ruim para o pai. Poderia ser uma incógnita. Então, o central seria a Dúnia, mas o título é o chefe da estação. Por que exatamente isso? Porque o contato do escritor é com o chefe da estação. É a história do chefe da estação. E a Dúnia é central na trama do chefe, no quanto ela tocou os outros personagens, mas não nessa visão que é dada. Mas um terceiro aspecto também, mencionamos várias temáticas, e um deles foi o conflito de classes. Depois a gente fala da riqueza e pobreza. Isso não estaria efetivamente misturado, essa temática da riqueza e da pobreza, da questão do clássico? Vamos comentar esses aspectos. Não, olha só, primeiro de tudo, né? Quer dizer, é claro, a personagem da Dúnia, ela por ser vista apenas pelo olhar masculino, então, assim, sobre a Dúnia, eu acredito que o elemento mais interessante é essa sua natureza imperscrutável, né? Esse elemento dúbio dela é algo que não pode ser penetrado, porque você nunca chega a ela. Ela tem uma ou outra fala e o tempo inteiro ela segue circundada de discursos e preconcepções masculinas que a dominam. E eu vou aprofundar essa questão da Dúnia depois de responder essas perguntas todas, até porque eu acho que é fundamental a gente fechar, na verdade, falando com a Dúnia. Por isso que mais para o final eu vou puxar de novo a personagem Dúnia. Mas antes de falar dos temas, eu quero pegar duas perguntas que estão aqui em suspenso, ainda sobre a Dúnia. Vamos lá. A primeira pergunta sobre a Dúnia, quando o Sardo quer levá-la, ela não quer ir, né? Ela está hesitante. O pai hesita, o pai fica, ela vai chorando. Esse é um indício. O que a gente poderia deduzir disso, né? Será ali que ela não tinha uma alegria, ela não tinha vontade? A preocupação do pai, quando ele caiu em si, várias meninas são levadas, são usadas, são largadas por lá, ficam na vida, se prostituem. Essa era a preocupação dele. E aí ele vai atrás, vai procurá-la. Quando ele entra e encontra a Dúnia com o Sardo lá, ou o pai ou o narrador estão falando, mas ela está com ele, fazendo carinho no cabelo. Então, dá uma impressão de algo bom, algo equilibrado. E no final, quando ela vai ao túmulo do pai, ela está bem, ela está equilibrada, está de carruagem, ela vai com os filhos, ela vai com criados, então parece que estaria numa vida boa, não parece uma prostituta. Não fica claro da, da, desse elemento duplo da Dúnia. A gente vai. Como é que a gente poderia ver isso? Esse aspecto duplo. O homem pequeno seria o homem insignificante, o homem sem valor na sociedade. E agora a nossa segunda pergunta aí da Dúnia, para a gente depois passar os temas e voltar para a Dúnia. O homem pequeno, o homem do subsolo do Dostoiévski, também pode ter uma relação com isso, né? Mas na sociedade russa, a gente pode pensar, por exemplo, na questão da pedofilia. A Dunia tinha 14 anos, havia também uma repercussão do Dostoiévski sobre os demônios. Quando um terrorista vai fazer uma confissão ao padre, ele comenta isso, porque ele tinha tido uma relação com o Nikolai, né, uma garota de 14 anos, e também na biografia do próprio Dostoiévski, nós vemos comentários e através de pesquisas que o próprio Dostoiévski ter tido relações com uma jovem de 14 anos.
Seria possível, mesmo não estando nesse contexto, a gente comentar essa questão na sociedade russa? Então vamos lá, vamos juntar isso dentro de uma perspectiva única e assim vai ficar mais fácil para a gente amarrar e puxar de novo, né? Porque eu vou ter que ir à frente na questão dos temas, depois eu vou voltar à questão da Dúnia e a gente vai conseguir fechar isso tudo. Primeiro de tudo, ainda não ficou inteiramente clara a questão do quão pode ser lido Dúnia como algo duplo, porque a gente não entrou na análise da questão do filho pródigo. Quando a gente jogar o filho pródigo na mesa aqui, essa duplicidade da Dúnia vai ficar evidente. Inclusive, eu vou dar uma lista de momentos em que a Dúnia ela pode ser lida como o filho pródigo ou como o oposto do filho pródigo. Inclusive, adiantando, vou dizer que 70% da fortuna crítica sobre esse conto ela versa sobre a questão do filho pródigo. Chega a ser até chato. Por isso que eu quis dar um olhar diferenciado, porque é muito provável que você, ao lançar na internet textos, sejam eles acadêmicos ou de grandes nomes do pensamento crítico russo, vocês acabem se esbarrando com essa questão do filho pródigo. Então, antes da gente entrar nisso e a gente deixar evidente, né, fiquem tranquilos que essa questão do quão a gente pode olhar para a Dúnia e ver algo duplo, isso vai ficar bem evidente mais para perto do final, mas sim a figura do homem pequeno, que é o nosso segundo tema, o Malenki Chelovek, é o homem insignificante, é o homem de pouca monta, de pouca patente, mas que ele tem apenas um título de um funcionalismo público e aquilo ali, eventualmente, lhe sobe a cabeça ou não, mas lembrem sempre do seguinte, há um homem medíocre e uma vida medíocre. Então, todos os Malek Chelov na literatura russa, todos os homens pequenos da literatura russa vão sempre ter uma história de mediocridade. Então, pare e pensa na trajetória do pai da Dúnia e a gente começa a enxergar o quanto a vida dele foi medíocre, o trabalho dele era medíocre e tudo era medíocre. Em relação à questão da pedofilia, eu faço um breve parênteses, a gente vai voltar a isso, inclusive em outros contos, mas é claro que já depois de tendo falado da pobre Lisa, que era jovem, bem jovem, e da Dúnia, que também era bem jovem, algo pode soar, para ser simples, sem me aprofundar excessivamente aqui numa eventual análise de sexualidade na Rússia do século XIX, existem obras maravilhosas e a gente teria que ter um encontro só para isso, mas a coisa mais importante da gente entender é o conceito de pedofilia, ele tem os seus extremos delimitados pela sociedade. Em outras palavras, quando você não está falando de uma criança recém-nascida, de uma criança de 2, 3 anos, que são coisas obviamente pedofílicas, o elemento que determina o que é ou o que não é pedofílico em uma sociedade são os fatores biológicos e a questão social. Por exemplo, na Idade Média, um menino com 7 anos de idade já era considerado em idade para casar. Na Espanha, do século XVI, vários infantes se casaram com 5, 6 anos. E já eram estimulados a terem relações com as meninas. Só que as meninas não tinham relações antes da menarca. A menarca é a condição sine qua non da chamada marital age, a idade marital para que elas podem ser entregues em casamento. Para a infelicidade de algumas, isso acontece com 12, para outras 13, para outras 14. É aquela velha história de estar pronta. Se eventualmente, desculpe a grosseria, botou corpo ou não botou corpo, isso não importa, mas já pode ser dada em casamento, minimamente ser prometida, né? E é claro que o extremo de outros lados também podem ser considerados. Mas o que a gente vê ao longo da história da civilização humana, e o Foucault ajuda a esclarecer isso, é muito mais uma efebofilia do que propriamente uma pedofilia, né? Ou seja, há uma ideia vinculada a um ideal de um fetiche purista, a ideia do puro e do inocente, vinculado a pessoas em idade núbil, ou seja, que acabaram de ter a sua maturidade sexual, física, biológica. E isso perpassa toda a história da civilização.
Para essa sociedade onde pessoas morrem em duelos aos 37 anos, ter 14 anos significa estar na idade para casar, né? Onde as pessoas tinham uma epidemia de malária e todo mundo morria, né? Então, essa brevidade, esse memento mori, que é a própria realidade da existência dessas pessoas, cria uma antecipação dos vínculos sociais. E aí você vê, na verdade, pessoas que estão ali atreladas a um seio que tem apenas 15, 14, 15, 16, 17 anos. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque nesse caso em específico, chamar de pedofilia significa incorrer num erro histórico. E até um leve anacronismo. Inclusive, para usar de exemplo o caso do Brasil que a gente tem, uma relação eventual de nível consensual a partir dos 14 anos não é considerado pedofilia. É apenas abaixo dos 14 anos, né? Mas, claro, podemos entrar no debate se isso configura ou não configura a chamada efebofilia, que é algo que remonta às primeiras civilizações, desde os registros na Mesopotâmia, principalmente no Egito e na Grécia, a gente tem indícios disso. Mas aqui, essa sociedade, ela vive de acordo com esse contexto. Então, para nós, olhando com o nosso horizonte de expectativa, lembrem do Yaus, choca uma menina de 14 anos. Mas isso é absolutamente normal nessa sociedade. E para questões analíticas, nós devemos não encarar dessa forma, mas entender que eles viam dessa forma, sob pena da nossa análise cair num erro de paralaxe. Que é você querendo ver uma coisa, acaba enxergando com outro olhar ou aplicando a visão diferenciada e isso gera um erro. Ou seja, para nós, isso sem dúvida é um problema, mas para essa sociedade não é. Então, eu gostei porque fica também como um alerta para a gente sempre estar atentos a que elementos da nossa sociedade eu posso trazer ou não para uma análise de uma sociedade outra que não a nossa, né? Então, isso vem a contribuir fortemente. Feito parênteses, sobre a questão dos temas, mas em relação a esses temas, a gente tem que ter em mente que, em essência, eu acho que os grandes temas, talvez eu devesse até ter escrito grandes temas em vez de temas, o conflito de classes, essa questão do homem pequeno, que ela é fundamental, porque ela é inaugurada aqui, a ideia da riqueza e da pobreza e essa corrupção moral. A ideia da riqueza e da pobreza, e aí foi a última pergunta, ela, não, ela está e não está atrelada à ideia do conflito de classes. Por quê? Porque eu vejo esse conflito de classes, inclusive internamente. Existe um ideário na sociedade russa que a gente pode chamar de uma imagem, já que a gente falava da Dúnia, e a gente vai voltar, porque a gente precisa encerrar junto, falando de Dúnia e fechando as leituras com a imagem da Dúnia, há um preceito dentro da literatura russa que é a da fidalguia provinciana como algo superior à fidalguia urbana. Tá? O que seria essa fidalguia, essa, essa fidalguia provinciana? É a mulher que lembra o fidalgo, filho de algo, filho de alguém. Então, a mulher Dúnia, ela é filha do chefe da estação, num lugar onde ninguém é ninguém, no meio do nada, no campo. Então, ali, ela é alguém onde a maioria das pessoas não são ninguém. Há uma exaltação na literatura russa do período de ouro, do século XIX, da chamada fidalguia provinciana. Personagens como Dúnia são tidas como mais puras do que propriamente mulheres da cidade. Isso é fundamental para a gente entender, porque quando ela vira uma mulher da cidade, o olhar do pai é que ela é menos pura. Agora, a gente vai concordar ou não vai concordar com a ideia do pai, é uma outra questão. O ideário da pobreza e da riqueza vai perpassar isso na medida em que o simples fato de deter o pecúnio, de deter o dinheiro, não necessariamente garante a estirpe e a monta, ou pelo menos a ideia da corruptela moral. Lembre-se do médico, e aí entra no quarto tema, que recebeu o dinheiro
para ficar de boca calada e depois confessou. Porque falou em alemão o quê? Falou em alemão o combinado ali entre eles. Olha, fala aí que eu estou mal, que eu preciso ficar aqui 3 dias, que eu te dou aqui 25 rublos. E foi o que ele fez. Percebe? Então, são temas que você não vai ver isolados, eles estão interrelacionados, mas a um só tempo presentes. Tá? Então, eles se retroalimentam. Mas o elemento mais importante aqui, dentro do chefe da estação, é a polissemia, ou a multiplicidade de sentidos e de interpretações possíveis. Em outras palavras, podemos perguntar, afinal de contas, né, e a gente sintetiza a brincadeira, a Dúnia fugiu ou foi levada? É uma pergunta que, inclusive, a nossa colega da Federal do Rio Grande do Sul diz que se assemelha à da Capitu. Traiu ou não traiu? Porque você não consegue responder. E quando você acha que você respondeu, e você acha que você entendeu o conto, sorry to say, mas você não entendeu, porque é possível as duas coisas. E eu sigo a um elenco que comprova isso. Lembrem que Pushkin é um autor satírico, e não considerar o elemento satírico no texto de Pushkin é não entender muito da sua possibilidade interpretativa. Então vem aí o aspecto da sátira a ser levado em conta. São muitos narradores, aquilo pode ser jocoso, e a gente tem a ideia de que nem sempre os narradores podem ser confiáveis. Tá? Nem sempre narrador é um bicho que a gente pode confiar. E aqui a gente começa a pensar, por exemplo, será que o pai enxerga é essencialmente a realidade dos fatos ou apenas os seus medos sendo postos na mesa como algo a ser lançado, né? Os medos, os temores. Ou será que o mesmo não se aplica à própria Dúnia? Né? Então, essa ideia que nós temos da Dúnia fugiu ou foi levada ou foi raptada está no coração e no âmago dessa questão. Segundo, lembrem do que eu acabei de falar da fidalguia provinciana maior do que a fidalguia urbana. Há um fetiche com a mulher do campo. A mulher do campo é considerada mais pura. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê, e a pessoa vai dizer, nossa, mas a Dúnia, então, ela foi levada, porque ela é do campo, ela é pura. Mas espera um pouquinho, lá pelas tantas, o homem que a beija, o Minsky diz, a faceira, e também numa outra tradução, que vocês não leram, diz a cocote, como se existisse algo de esperteza na atitude da Dúnia. Então, ela é vulnerável, ou ela é esperta, ou ela é faceira. Lembrem que na cena do beijo, há uma lembrança ali que o homem dá no momento do beijo, que o beijo ele não consegue esquecer. Ele diz, já beijei muito, né? Já beijei muito nesse meu ofício, mas nunca, nunca um beijo igual ao dela. Aí você para e pensa, mas por quê? Porque era um beijo inocente? Ele estava tão apaixonado? A gente sabe, quando está apaixonado, o beijo fica melhor. Então, será que foi isso? Será que era porque ela já era dada às bitocas e já sabia beijar como ninguém? Percebem? O grau de duplicidade de possibilidade aqui, afinal de contas, o beijo era diferente porque ela é única, ela é inocente, ou porque ela é experiente, porque ela é, sabe, já fisicamente treinada na arte do beijo. E por que ela fica com medo quando o pai diz? Esse medo, ele pode ser indiciário de duas coisas. Ela pode estar com medo por estar atuando, fingindo, e já combinou com ele. Lembrem que ela não saía do lado dele e ficava, se eu quero detratar a Dúnia, ela ficava o tempo inteiro do lado dele, ela dava a limonada na boca dele, e quando ele pede para ela um beijo no vestíbulo, ela rapidamente aceita, pelo menos pela narrativa que nós temos. Isso não gera algo estranheza? Claro que gera.
Ah, mas isso daí é um conto de um macho opressor que está acabando com a coisa da Dunya para dizer que ele foi seduzido pela beleza dela. É o discurso, né? É o discurso da cultura do estupro presente. Talvez, mas será que isso também não é um excesso de século XXI aplicado? Né? Então, os elementos estão muito importantes. Outra coisa, me desculpe aqui, isso é quase um pirandelismo puskiano, sabe? Assim é se lhe parece, cosi é se lhe pare. Se vocês quiserem, a gente vai para um lado e vai para o outro. Lembram quando ela vai ser encontrada lá e diz assim, ela está numa casa no segundo andar, ele passa pelos 2 primeiros quartos, estão fechados, o terceiro está com a luz acesa, ele abre a porta e vê ela em vestes portentosas. Afinal de contas, ela morava numa casa luxuosa ou num prostíbulo? Porque aquela descrição de segundo andar, terceiro andar, e da mulher não pode, a criada, na hora que ele entra, se aplica às duas coisas. Estão percebendo? Então, há um elemento aqui muito intenso, que talvez o excesso de estudos, o excesso de debruçar de leituras desse conto em cima da questão do filho pródigo, aí sim, do filho pródigo, pode trazer um olhar talvez deturpado, excessivamente vinculado a uma leitura do século XX e do século XIX, e não tanto do século XXI, ou talvez até do próprio contexto de produção. Então, cuidado com o excesso da fortuna crítica em focar na parábola do filho pródigo. Porque, afinal de contas, se eu pensar na Dúnia como o filho pródigo, que está na parede o tempo inteiro, ela pode ser tanto o filho pródigo como o oposto do filho pródigo. Porque ela vai e quando ela volta diferente. Ela volta no topo. Ela não volta naquela humildade, ela volta para um pai morto. Então ela seria o oposto do filho pródigo. E essa é a visão que o pai tem antes de morrer. Só que ele acha que a história de vida dele é a história do filho pródigo, mas ele não enxerga que ele está vivendo exatamente o oposto. Quando ele se dá conta, ele morre. Mas eu também posso ler isso, já que há uma forçação na questão do filho pródigo, eu posso ler Dúnia como uma versão feminina do filho pródigo, ou seja, ela é a filha pródiga, porque ela, apesar de ter mudado, as circunstâncias se impuseram a ela, ela foi levada, se eu for por esse caminho, e ela, em tendo sido levada, abraçou as circunstâncias, fez daquilo algo diferente e decidiu não ser mais a filha do homem pequeno. E ela agora subiu, ascendeu. Olha a questão do conflito de classes, olha a perspectiva de promoção social. Isso está tudo presente. Lembrem que o nosso Richard Gregg, teórico que eu mencionei para vocês no começo do encontro, ele entende os contos de Belkin como um padrão do homem que conquista a mulher bonita, ultrapassa os obstáculos contra a união e consolida essa união. Lendo por esse olhar, que é o oposto do filho pródigo, então ela fugiu, ela não foi levada pelo olhar do Richard Gregg, certo? Mas eu também posso sustentar a inocência dela. Então há essa duplicidade. A pergunta que fica, claro, a gente tem como bater o martelo? Dúnia fugiu ou Dúnia foi levada? Não, é impossível. Porque existem indícios que podem ser profundamente sustentados. Como eu disse, temos uma colega que escreveu uma dissertação inteira sobre isso, quase 100 páginas só para explicar exatamente essa questão que eu resumi em 5 minutos, se a Dúnia fugiu ou foi levada. E o que a gente entende é que depende muito mais de quem lê do que propriamente do Pushkin. É por isso que ela se vale da análise do Roland Barthes, que decreta a morte do autor. Não interessa o que o Pushkin quis dizer. O que interessa é que Dúnia, ao mesmo tempo, pode ter fugido e, ao mesmo tempo, pode ter sido levada. E esse par binômio de oposição, da mulher que não fala, da mulher que é vista de forma dúbia, de forma duplicada, está o âmago da sociedade russa, que é aquele elemento do paradoxal que nós conversávamos lá na introdução da nossa série de encontros. Aí está o enigma. Ambas as possibilidades, elas vão existir.
E outras possibilidades existem. Por quê? Humberto Eco fala da obra aberta. À medida em que as circunstâncias vão se modificando, eu consigo ler isso de outras formas variadas. Eu posso, inclusive, entender que ela fugiu, mas que depois ela acabou se apaixonando e gostando dele, porque senão, como que vai explicar aquela cena terna dela passando a mão no cabelo dele, que vocês muito bem lembraram? Né? Então, olha aí, é uma mistura das duas coisas. Eu também posso pensar que ela foi levada, desesperou e chorou, mas depois acabou gostando dele, ou que ela combinou com ele, fugiu, se arrependeu, mas quando ela viu, ela já era mãe e já era tarde demais. Ela jogou fora aquilo tudo que representava o passado dela. E é por isso que ela ficou um tempão no cemitério, deitada sobre o local de sepultamento do pai e da mãe, e ela chora, deitada sobre a terra. Estão percebendo? Então é perfeitamente. Olha, chega a ser ridículo de fácil você sustentar qualquer loucura. Qualquer loucura que a gente pensar, a gente consegue sustentar com outro elemento. Mas é claro que sempre fica o gato escondido com o rabo de fora. Porque você fala, peraí, mas se ela chorou ali, pega esse último exemplo, se ela chorou ali e ela foi levada e ela se envolveu, no começo ela não queria. Ela era Zerlina do Don Giovanni, né? Quero ou não quero, mas quando ela vai, ela aceita. E ela chega ali no final, mas vem cá, mas e a questão do beijo? Por que ela aceitou o beijo tão rapidamente? Por que ela não fez nem um charminho? Por que o beijo ele achou tão diverso? Né? Por que a Dúnia efetivamente tinha esse vínculo com o pai? Talvez a ida à igreja ela já tivesse utilizado para combinar questões. Lembre-se, é um texto de um autor cuja verve satírica está sempre presente. E o narrador nem sempre é confiável. Por isso que eu deixei isso aqui registrado. Entendem? Então, é uma dessas obras que fica aberta, como diz Humberto Eco, e nos permite ir muito além nas análises e nas interpretações. Não só aqui no Chefe da Estação, mas também em outros grandes, como o Tiro e, claro, Boris Godunov e Yevgeny Onegin, que são obras que estão dentro desse ciclo de obras do período da década de final de 20 para 30, que demonstram a verve satírica do Pushkin e a contribuição que ele tem para a literatura russa.